coisa que faz eternamente ponte entre Brasil e Portugal. Não só uma vez estatuto de colonizador e colônia, mas também um aglomerado de pessoas, histórias e sentimentos. E se é assim, se é verdade que cá os cravos foram liberdade, lá foram, como diria o poeta, esperança de uma semente esquecida em algum canto do jardim. E se em cada lado do Atlântico havia tortura, repressão e censura, havia também em ambos esses lados homens e mulheres que dedicaram a sua vida a lutar contra isso. Entre todas as diferenças entre a ditadura militar no Brasil e o Estado Novo em Portugal, estão também semelhanças. O anticomunismo, a moral conservadora, o autoritarismo e, principalmente, a dor daqueles que foram vítimas desses períodos negros à espera de que amanhã viesse a ser outro dia. Bom, Fernando, e depois, Alberto, que acabou de chegar. Portanto, o Fernando falará um bocadinho sobre a sua experiência, o seu conhecimento, sobre o Estado Novo em Portugal. E depois o Beto, embora não seja a sorte dele, bem mais jovem do que nós dois, poderá falar um bocadinho também sobre a ditadura brasileira, porque ele sabe muito mais disso que nós, e depois, eu gostava de ficar aqui um espaço para a gente ainda conversar e trocar ideias, não sei se estão de acordo. Até porque, como estava falando, eles são alunos de ciência política, portanto, eles têm a obrigação de se interessar por isto. A obrigação, eles interessam-se mesmo por isto. Portanto, esteja à vontade, pode ir a Bom, o meu nome é Fernando Mariano Cardeira. Nasci em 1943. Portanto, nasci em plena Segunda Guerra Mundial. Tenho uma neta que é da vossa idade, portanto, 12º. E realmente, quando o Roberto, aliás, me disse que precisava de alguém que viesse falar um pouco sobre o Estado Novo, não encontrei qualquer dificuldade. Portanto, eu sou um exemplar da pessoa que viveu o Estado Novo em Portugal. E vou-vos falar um pouco dessa minha experiência. No Brasil não sei nada, não sei muito sobre a ditadura brasileira, o que chamam de ditadura brasileira, que vai do fim dos anos 60 ao princípio dos anos 70. 64, 85. 64, portanto, é longa, não tão longa como a nossa, mas lembro-me de alguns dos coronéis e generais que tiveram no Brasil. Havia um que ficou muito famoso em Portugal, que era o Costa e Silva. Não sei porquê, ganhou a fama de ser burro, de ser estúpido. Contava-se uma anedota, não sei se tem muita piada, porque eram muitas anedotas. Que um dia ele fez uma viagem de avião de helicóptero no interior do Brasil e que às tantas disse, sabia que o Brasil era grande, mas que era tão fundo não fazia ideia. Nós em Portugal, nessa altura, vivíamos muito pouco o que se falava, o que se passava no resto do mundo. E também muito pouco do que se passava no Brasil. Portanto, chegavam a nós notícias muito remotas, sabíamos que gente como depois veio ficar famosa, como o Chico Mário de Holanda, o Gilberto Gil e outros, que estavam refugiados em Paris, em França e em Inglaterra também. Eu próprio estive refugiado na Suécia, estive 4 anos refugiado na Suécia. Costuma-se usar a palavra exilado, quando a palavra foi grave muito. Eu estive, portanto, refugiado, porque recusei fazer a guerra em África. Portugal estava... Uma coisa que é marcante do Estado Novo em Portugal, do salazarismo, do fascismo, é a guerra colonial. Não há nada que tenha marcado mais o povo português do que os 15 anos de guerra colonial. Não só pelo número de mortos e de feridos e de traumatizados que hoje estão vivos, que são milhares, dezenas, foram centenas de milhares, cerca de 1 milhão de homens, porque as mulheres não iam à tropa, passaram por África. E em quase 14 anos de guerra, morreram, os números são variáveis,
mas morreram do nosso lado, ou seja, do nosso lado eram as nossas tropas, e muitas das nossas tropas, das ditas nossas tropas, eram tropas angolanas, africanas, guineenses ou moçambicanas. E esses mortos também são contados do lado de Portugal. Mas do outro lado, dos que combateram pela independência, morreram muito mais, como é natural. Militares, porque civis não há sequer uma contabilidade. Portanto, esses 14 anos de guerra colonial são a marca de Salazar no nosso país, para mim. E eu vivi esse problema, porque eu em 61 tinha 18 anos e ingressei na Academia Militar. Portanto, fui voluntário para a Academia Militar. Mas bem rapidamente, porque a guerra tinha começado em março, eu ingressei em outubro de 61, a guerra tinha começado há 6 meses, e rapidamente me apercebi do que era a guerra, apesar de ser muito novo, muito jovem, percebemos do que era a violência da guerra logo em 1961 em África. Era uma guerra mortífera, de morte, de tortura, crimes impressionantes. Que ainda hoje não estão completamente expostos, nem nunca foram sequer castigados. E eu era aluno de engenharia e rapidamente me apercebi do que era a guerra, mas decidi, eu estou a falar do Estado Novo, da perspectiva de alguém que teve participado, que deveria ter participado, que seria obrigado a participar numa guerra e que eu recusei. E soube rapidamente, porque apesar de toda a censura, de não haver jornais livres e de tudo o que era publicado nos jornais, ter que passar por uma comissão de censura, porque vocês devem saber isso, falar do Estado Novo. É impossível não falar sobre a ausência de qualquer liberdade de expressão, de informação. Apesar disso, sabia-se o que se passava em Angola, na Guiné, em Moçambique, porque as pessoas iam e vinham, estavam lá cerca de 2 anos, normalmente estavam 2 anos, e os que regressavam vivos ou feridos contavam o que lá se passava. Portanto, sabia-se o que se passava com a guerra colonial. Eu, em 65, ingressei no Instituto Superior Técnico, embora como militar, era aluno da Academia Militar, mas passei a ser aluno civil do Instituto Superior Técnico para acabar o curso de Engenharia. E nessa altura eu seria finalista, como fui em 1968, eu estava a fazer um curso de Engenharia que era nada mais do que 7 anos, porque o curso militar tinha 1 ano a mais, e eu ali em 65 já tinha rompido mentalmente com o regime militar, com a vida militar. Em 68 fui finalista, fiz a minha viagem de curso, estive em Paris em abril de 1968 e apanhei já as primeiras manifestações do maio de 68. E quando regressei, eu decidi sair da Academia Militar, mas fui mobilizado para a tropa. Apesar de sair, tive que ir para a tropa, como se nunca tivesse andado a tropa, apesar de já andar há 8 anos na tropa. E quando fui mobilizado para embarcar em 1970, desertei assalto com um grupo importante. Ao todo seríamos 10 antigos oficiais da Academia Militar. A nossa deserção teve um grande impacto em Portugal, impacto político e contra a guerra colonial. Ainda há 2 semanas, o Jornal Expresso trazia em primeira página uma fotografia da nossa deserção na Serra de Jerez, na fronteira da Serra de Jerez, por onde nós passámos assalto, como se dizia, como passavam os imigrantes e os que recusavam a guerra, que eram muitos. São centenas de milhares que recusaram fazer a guerra. Normalmente recusavam antes de serem incorporados na tropa. Os que já tinham sido incorporados eram apelidados de desertor, os outros eram refratários, que nem sequer entravam na vida militar. Portanto, o meu testemunho sobre o Estado Novo é essencialmente este. Claro que poderia falar muito do que era não ter
como estava a dizer, não ter acesso à literatura normal, os livros eram proibidos, os jornais eram censurados, os poucos que havia, os filmes eram censurados. Apesar de tudo, os filmes, havia um movimento forte de cineclubes em Portugal, na universidade havia, e todos nós, os estudantes, que nessa altura éramos tão cabos como são vocês agora, muitas vezes interessávamos mais o cinema, e naquela altura, que era proibido, e o fruto proibido é mais procurado, naquela altura nós passávamos mais, digamos, tempo a ver o cinema, a ir ver sessões de filmes que diziam, este é muito bom, mas não está proibido. Havia muitos filmes que passavam, filmes que vinham cá muito bons, em que eram filmes contra o fascismo italiano, o francês, desde que não tocassem, os filmes não tocassem na guerra colonial em África, também não havia muitos, ou na situação portuguesa de faltas de liberdade, os filmes passavam. Muitos filmes eram censurados por questões de erotismo, por exemplo, questões sexuais, isso era o primeiro corte que havia. Portanto, o que se sentia a juventude da vossa idade, nos anos 60 e 70 em Portugal, era uma grande... Era como se estivéssemos assaimados, como se nós queríamos fazer, ver, falar e não podíamos. Não podíamos mesmo. E não podíamos não só porque existia uma polícia política aqui, não só porque existia a polícia política, mas porque essa polícia política e o sistema salazarista tinha conseguido incutir na maioria do povo o medo. Quer dizer, nós estávamos num café, a beber uma cerveja, a beber um café, a conversar, e estava um tipo ao lado que nós não conhecíamos, na mesa ao lado nós tínhamos medo de falar. Já não falávamos à vontade. Agora mudávamos a conversa para outro assunto. Portanto, havia um medo. Aquela pessoa, possivelmente, na maioria dos casos, não era detido, mas podia ser. E as pessoas podiam ser presas por exprimir, numa simples mesa de café, exprimir opiniões que fossem contra o regime, não é? Portanto, isto é um Estado novo. Isto é um pequeno testemunho do que é alguém que viveu toda a sua juventude e a idade adulta. Quando foi em 25 de abril e eu pude regressar a Portugal, regressei da Suécia, cheguei a Portugal dia 9 de junho de 1974. Quer dizer, eu ia fazer 31 anos. Portanto, foi a juventude e foi já uma idade adulta que nós vivemos, digamos, privados daquilo que vocês hoje acham que é natural, não é? E é natural, não é? Poderem comprar os livros que desejam, as revistas, e ver o filme que mais nos apetece. Tem imensa escolha na televisão e em todas hoje já também, com a certeza, na internet, não é? Portanto, hoje não há falta de oferta. E é difícil imaginar esses tempos. Eu não me vou alongar muito, mas estarei à vossa disposição para responder a questões vossas que vos digam mais, que vos digam mais alguma coisa, porque eu posso estar a falar de coisas que não vos interessam em particular, e vocês podem querer saber coisas que eu não estou a abordar. Nós íamos dar agora a palavra ao Beto. Sim, sim. Eu acho que foi deslimitado, sinceramente, eu não gostei desse. Vamos dar agora a palavra ao Beto. E depois faríamos as perguntas e as intervenções, todas juntas ao fim, está bem? E já agora uma salva de palmas. Está bem. Boa tarde.
testemunho do Fernando Mariani, do introito, que eu não pude ouvir, do professor, da vossa apresentação, um pouco da também notícia do início dessa jornada, né? O objetivo que nós pensávamos tem a ver também com uma preocupação que ganhou corpo entre o estudantado. Me parece que nesse caso, muito felizmente, de forma bastante vincada no seu Camões, eu acompanho a vida universitária da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade de Lisboa. Não encontrei eco em atividades desse tipo no movimento estudantil na universidade, mas felizmente na escola secundária Camões isso constitui um corpus de interrogação e de preocupação muito interessante. Então, vamos dizer assim, para início de conversa, esse tema foi pensado dentro de um escopo maior, né, do que são as velhas e as novas extremas-direitas, e o começo desse percurso faz um pouco uma tentativa de diálogo entre a ditadura militar brasileira. Hoje em dia, depois, enfim, de um percurso historiográfico, de um debate político bastante alongado, se fala em ditadura empresarial militar brasileira ou ditadura civil militar brasileira, para enfatizar um pouco a composição social, tanto do golpe de Estado quanto do regime político, né, do arranjo institucional que deu lugar a esse período histórico de aproximadamente 21 anos. Em diálogo com uma situação transoceânica, ou seja, comparar um pouco a ditadura militar brasileira e o chamado Estado Novo, que também, enfim, tem no seu interior diferentes arranjos e composições, não é sempre idêntico a si mesmo. O golpe de Estado dá lugar ainda em 26 da ditadura militar, e depois isso vai se caracterizar no início dos anos 30 como o autoproclamado Estado Novo. O Estado Novo também é uma reivindicação, uma vindicação ideológica do próprio regime, se demarcando do período anterior. Né? Bom, tudo isso para dizer basicamente o seguinte, sobre a situação brasileira e dando um introito muito aligerado. As ditaduras militares, os regimes de força, as autocracias, podemos chamar de diferentes formas, e pensar nas diferentes variedades desse tipo de regime, obviamente se impõem pela violência, mas não se sustentam dessa forma. Talvez um dos grandes eixos problemáticos de alguma ciência política, de algum tipo de debate sobre a democracia no interior do pensamento social, que leva a um certo enviesamento do pensamento sobre como acontecem essas realidades, é aquele que separa o Estado e a sociedade civil. Né? Como se houvesse um corpo burocrático, jurídico, institucional, completamente separado da formação social que nós vemos todos os dias. Isso não acontece assim. Né? Nenhuma ditadura se impõe pura e simplesmente através dos seus aparelhos repressivos, apesar deles cumprirem um papel determinante. Então isso é para dar um pouco uma ideia de que antes de se instaurar esse golpe de Estado, que se auto-reivindicou uma revolução no Brasil, havia ressonância e reverberação bastante ampla na sociedade, particularmente nas Forças Armadas, que foram um setor que de alguma forma operacionalizou o golpe de Estado, mas particularmente em setores empresariais, na direita católica, em uma série de estratos chamados intermediários, as chamadas classes médias modernas, que chegaram a fazer grandes manifestações no Rio de Janeiro, por exemplo, pedindo a intervenção militar. A gente está falando sobre isso hoje. Existe uma linha de pensamento encampada, por exemplo, por Antonio Gramsci, um filósofo italiano, que diz que toda história é história contemporânea. Não sei se isso faz sentido como fórmula para vocês, mas o que ele estava pensando é o seguinte: a história é feita por agentes reais, a partir da sociedade que nós vivemos e face aos dilemas e aos desafios postos pelo tempo presente. É assim que a gente olha para toda a história, desde o Império Romano, por exemplo, até a ditadura militar brasileira.
são preocupações que nos movem hoje, que nos fazem olhar para o passado. Então, nesse sentido, muito claramente, no caso do Brasil, a questão da ditadura militar ganha um grande fôlego, porque existe um governo como do tipo do Jair Bolsonaro no poder. Também é preciso nos perguntarmos como um governo como esse chega ao poder através do sufrágio universal, diferentemente de 1964. E como começam a acontecer desde 2015 apelos maciços em manifestações de rua, em que se lia o slogan intervenção militar já. Então, enfim, agora como nós podemos falar sobre esses anos 60, 70 e início dos anos 80? Aqui talvez os paralelos nos ajudem. Tanto o Brasil quanto Portugal eram sociedades muito desiguais. As sociedades ocidentais em geral, onde obviamente também já havia democracia política bastante generalizada, são todas marcadas por desigualdades sociais, mas Brasil e Portugal tinham ainda um acento mais vincado nesse sentido. Estou pensando em desigualdades sociais nos mais diferentes aspectos. Desigualdade de gênero, as classes sociais, o acesso à cultura, à habitação, à alimentação, ou seja, toda a sua transversalidade no sentido daquilo que nos diferencia socialmente e que, enfim, não se tratam de atavismos humanos, São hierarquias que se impõem através da organização social. E essas sociedades, no caso tanto português como do brasileiro, que antes dos anos 70 eram marcadamente rurais, com níveis de literacia muito altos, taxas de mortalidade infantil absurdas, e um nível de desenvolvimento material, científico, social muito baixo. Nesse período, aqui estamos falando sobre o Brasil, já começavam a se avolumar uma série de contradições, porque, de alguma forma, e ainda sob o rumor de botas, para usar esse enunciado que nós adotamos, foi exigida a massificação do ensino médio e superior, a formação de novos quadros profissionais, ou seja, isso que a gente conhece como modernização das sociedades, foi de alguma forma bastante brutal, mas se impôs socialmente, e nesse caso a mano militar. Então, vejam bem, os anos 60, no imaginário da geração dos professores aqui presentes, por exemplo, grande maioria das sociedades europeias é conhecido como os anos rebeldes. Então, uma contradição muito forte, tanto dos anos 60 brasileiros quanto portugueses, pensar que esses anos rebeldes foram aguilhoados ou de alguma forma amordaçados por esses regimes de natureza fortemente autocrática. Então, esses apelos que existiam no sentido de movimentos de juventude, das próprias artes, como foi referido pelo Fernando, de alguma forma essa sociedade tinha, no arco do Cone Sul, da chamada América Latina, outros regimes de natureza semelhante também se impuseram, e também com apoio do Departamento de Estado norte-americano, mas os anos 60, de forma completamente diferente do que nós vemos hoje, mas já existia de forma muito bem estabelecida uma certa globalização da cultura e da sociedade. Então, chegavam os ecos, por exemplo, do rock and roll inglês, em uma juventude que não podia, ter acesso, pode parecer uma coisa tão banal hoje em dia dizer, a pornografia, por exemplo. A literatura erótica. Nesse caso, os dois regimes tinham tendências igualmente ultraconservadoras. E todo o desabrochar de toda uma geração da juventude foi feito sob esse regime. Então, de alguma forma, é difícil pensar em termos da nossa imaginação social globais,
mas houve uma onda internacional irresistível de movimentos sociais que foi-se, em diferentes situações políticas muito diferentes, foi-se esbatendo uma série de regimes políticos, né? Todos eles antidemocráticos. No caso, América Latina, as ditaduras militares; no leste europeu, os regimes do chamado socialismo real, que também constituíam ditaduras de partido único; e em vários outros lugares, situações fortemente autocráticas. Então, agora no nosso debate, a ideia é que a gente possa conversar mais do que simplesmente ter aqui pré-eleições, é a partir dessas indicações que nós enviamos, né? Do enunciado que nós consensuamos e das diversas preocupações que podem surgir aqui no debate, dos múltiplos interesses que há, a gente vai direcionando um pouco a nossa conversa. Não era muito mais do que isso o introito, né? E agora a ideia é a gente poder trocar vivamente, a partir do depoimento, a partir desse introito sobre Portugal, a partir do grupo e da sua exposição, a gente pudesse conversar mais abertamente, né? E aí tem, obviamente, que tem um grupo que tem o papel da atribuição, o pessoal que vai fazer a ponte, o grupo que vai pensar na relação entre as contribuições artísticas e as contribuições teóricas, né, da contextualização, e o pessoal que está atento aí para a relatoria. Mas, enfim, agora o espaço é todo de vocês. Mais que agradecer. Como fazemos isso? Eu queria começar. Por favor, diga que não me conseguirem ouvir, que eu estou com uma voz um pouco. Eu queria começar por comentar. Eu realmente acho muito interessante que, de fato, entre a ditadura em Portugal e a ditadura no Brasil há semelhanças ideológicas que, na realidade, foram bastante motivadoras, principalmente para a ação repressiva em ambos os lugares, por exemplo, o anticomunismo, que tanto em Portugal como no Brasil, o professor Jorge Saraiva sempre diz que ninguém podia ensinar ao Salazar sobre o anticomunismo, porque ele era perito nisso, e de fato no Brasil também foi um grande mote para a repressão da ditadura e os Estados Unidos, inclusive o Partido Comunista Brasileiro, que hoje em dia nem sequer é mais o Partido Comunista com mais relevância no país, mas nessa época foi com certeza uma das maiores, uma das organizações que mais fez frente à ditadura, e uma das faces mais conhecidas da ditadura no Brasil foi um dos deputados do Partido Comunista Brasileiro, Marighella, que ficou conhecido. Foi um homem muito procurado pelo regime, mas tudo isso para dizer que há todas essas semelhanças ideológicas, mas também há muitas diferenças, como, por exemplo, a ideia de que em Portugal havia claramente um culto ao chefe, a ideia de Salazar como salvador da pátria, e no Brasil essa ideia não foi tão difundida. No fundo, havia uma crença numa instituição, que era a instituição militar, não tanto em nomes, e eu gostaria de ouvir um pouco de cada um de vocês sobre quais vocês acham que são as maiores semelhanças e as maiores diferenças. É uma pergunta complicada, porque é muito para a ideologia, não é? Também. Porque já agora eu acho que as ditaduras são assim diferentes. Eu estava a pensar na dimensão. Eu estou como o Fernando, eu penso muito mais sobre a situação de Portugal do que a situação do Brasil. Mas eu acho que as ditaduras em si são, do ponto de vista ideológico, propósito, são diferentes. Embora eu tenha um ponto sempre comum, e a pergunta da faz sentido, no sentido de o que é que as distingue. Para além de nós também temos que ser
porque ela não é a primeira ditadura militar brasileira deste século. Há alguns sítios por vários. Também é um Estado Novo brasileiro. E aí mais parecido com o Estado Novo português. Sim, talvez. Parte, sim. Talvez. Mas pronto, mas Por exemplo, do culto ao líder, porque daí o getulismo era mais abertamente fascista. uma personalidade que identificava o regime. Eu vou aproveitar, enfim, não quero interromper. Claro. Depois o Fernando sinta-se à vontade. Eu acho que é uma questão muito interessante para nós pensarmos um pouco a anatomia social desses regimes políticos. Ou seja, isso, quando a gente fala sobre ditaduras, me dá a impressão, e isso atravessa todas as disciplinas, né? Obviamente, eu não estou falando a partir de um depoimento pessoal, porque eu nasci depois do fim da ditadura militar, né? Então, tem a ver mais com estudos, investigações e leituras. E os debates historiográficos que foram muito fortes, principalmente nas efemérides no Brasil, foi muito importante, por exemplo, os 40 anos do fim da ditadura. Isso nas universidades criou uma movimentação intelectual muito interessante. Vejam bem, não é casual, se a gente pensar no fascismo histórico realmente existente, que as coordenadas sejam pós-1929. Né? Também passa por uma resposta a uma crise internacional que afeta a economia, a política, a sociedade, essas sociedades, nesse caso, europeias, e uma nova organização da produção também. É difícil pensar nessas diversas instâncias, por exemplo, nessa relação entre economia e política, mas é extremamente útil do ponto de vista da explicação e da compreensão do fenômeno. Né? A formação do capital monopolista, tanto no Brasil quanto em Portugal, dos grandes grupos econômicos, foram o principal agente. A gente não pode, digamos, por essa ênfase nas forças militares, não podemos nos esquecer quem são os agentes sociais dessa mudança política. Né? Então, os grandes grupos econômicos que fizeram fortuna em Portugal, por exemplo, fizeram através dessa acumulação primitiva de capital e até hoje são os principais grupos econômicos de Portugal. Né? Por exemplo, parte do movimento dessa revitalização do debate sobre a ditadura no Brasil foi deixar claro, por exemplo, que grupos como a Volkswagen ou a Folha de São Paulo tiveram papéis centrais na organização do regime. E nesse caso são semelhanças muito gritantes. Né? Os grupos econômicos por trás do golpe de Estado, ou, no caso do nazismo, por exemplo, da organização que deu lugar à eleição do Partido Nacional Socialista. O Partido Nacional Socialista, pasmem vocês, que é o que vai dar nome ao nazismo, né? Ao Partido Nazi. Então, eu acho que isso são semelhanças muito importantes. De resto, o atraso brutal, o nível de desigualdades sociais, a brutalidade da vida social nessas formações sociais eram muito semelhantes. Né? A diferença é que essa ditadura, até mote da tentativa de explicação do professor Fernando Rosas, né, como é uma ditadura tão longeva, tão duradoura. O que faz os salazarianos durar tanto tempo, quase meio século? Nesse caso, a ditadura militar brasileira, quer dizer, é menos da metade do regime português, em termos temporários. Né? Mas isso não quer dizer que tenha sido menos brutal. Porque outra coisa que se fez durante esses debates historiográficos foi, por volta do início dos anos 2000, também na Folha de São Paulo, não por acaso, houve um editorial que dizia dita branda, como se houvesse uma grande diferença no Cone Sul entre a ditadura argentina, chilena, uruguaia e a brasileira, pelo número de mortos políticos, desaparecidos políticos, exílio, tortura, etc., como se pudesse medir, de alguma forma, uma espécie de ditatoriômetro. Não é? Nesse caso, a ditadura brasileira seria menos brutal do que as outras. Me parece que não é um bom critério para se pensar esses regimes. Né? Mas o mais interessante em termos de comparação, encerro aqui, talvez seja
gigantesca diferença sobre o fim dessas duas ditaduras. Porque no Brasil foi um processo pelo alto que manteve no próprio regime democrático as marcas da ditadura militar. Uma das questões mais evidentes com relação a isso, de continuidade histórica da ditadura militar, é uma incrustação, é uma espécie de refúgio histórico no regime político, que se chama polícia militar. Existe uma polícia militar no Brasil que é herdeira desse regime. E até hoje é o principal corpo policial brasileiro. Um outro se chama Organizações Globo, não sei se vocês já ouviram falar. Mas as organizações Globo só ascenderam econômica, política e culturalmente com o apoio maciço do regime político ditatorial. Tanto é que os ditadores viam o Jornal Nacional, o principal noticiário televisivo, e diziam: tudo vai bem no Brasil. E em Portugal, houve uma revolução social que colocou abaixo a guerra colonial e a ditadura política. Então, a demarcação, o divisor de águas entre antes e depois em Portugal, por se tratar de uma revolução popular, é, até hoje, na memória das pessoas, o que se tem na lapela é o 25 de abril. O discurso político, para vocês terem uma ideia, um dos principais partidos da direita portuguesa se chama a si mesmo Partido da Social Democracia. Isso só se explica por causa da Revolução Industrial. Eles precisam se localizar a partir do discurso da Revolução de 74. É assim que a direita se organiza. Quer dizer, e obviamente é um fenômeno novo que a gente precisa debater, não pode restar como elefante na sala. Passo a palavra. Queria fazer 2 ou 3 observações. Eu acho que a tua observação, sobre as diferenças no Brasil, no Brasil era o regime militar, portanto, era a instituição militar que era o foco, enquanto que em Portugal era um homem. Mesmo depois de ter morrido, foi o Salazar. O António Oliveira Salazar foi um homem que deu corpo à ideia do fascismo português, que deu corpo à ideia do Estado Novo. E durante muitos anos, mais do que às vezes se quer fazer crer, ele foi seguido durante as primeiras décadas, até ao fim da Primeira Guerra Mundial. Começa a ser muito contestado, mesmo por homens do regime. Houve aqui, neste liceu, que é histórico, um comício de Humberto Delgado, que era um general do regime, nada revolucionário em termos de esquerda, fez aqui um comício fantástico, um dos melhores comícios da campanha. Foi ele que contestou o Salazar, foi o primeiro homem que contestou diretamente o Salazar, em 1958, portanto, já muito tarde. Portanto, há realmente essa diferença é bastante grande entre o regime ditatorial brasileiro e o regime ditatorial do Estado Novo português. Também referiste aí a questão da proibição do Partido Comunista Português. É uma questão importante na história recente de Portugal, porque muita gente era contra o regime, falava contra o regime, escrevia contra o regime e nem sempre ia para a prisão só porque eram apanhados com um panfleto ou isto e aquilo, mas se bastava serem apanhados com o jornal, o Avante, do Partido Comunista, se tivessem lá o jornal em casa, iam para a prisão. Bastava ter o jornal, ou um panfleto, um comunicado do Partido Comunista. Porque o Partido Comunista era a única organização que era proibida por lei. Todos os outros, não existia o Partido Socialista formalmente, mas existia uma grande oposição à ditadura fora do Partido Comunista. Desde pessoas católicas, por exemplo, a componente católica na sociedade portuguesa, principalmente quanto à guerra colonial a partir de 1961, é fortíssima. Até o Bispo do Porto esteve exilado. Havia um Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, que foi expulso do país. As pessoas eram expulsas do país.
Já viram como é? Quer dizer, às vezes, eu não sou historiador, sou engenheiro, mas às vezes nós perdemos um pouco nas coisas em palavras, quando nós temos factos tão simples. O Dom António Ferreira Gomes, bispo do Porto, foi exilado, teve que viver 7 ou 8 anos ou 10 anos, só que depois, quando veio o Marcelo Caetano, pode voltar para ele. O Mário Soares esteve em São Tomé e Príncipe, estava exilado por uma lei escrita pelo Salazar, e este senhor vai para São Tomé e Príncipe e fica lá. Claro que havia coisas piores, que eram os que eram enviados para o Tarrafal, que era uma prisão onde as pessoas, nos anos 30 e 40, morriam ao fim de poucos dias, as primeiras pessoas que lá chegavam. Mas estas pequenas coisas que as pessoas não se lembram, quer dizer, hoje ninguém pensa agora que se pega num tipo, sei lá, da direita ou da extrema-direita, e que se pega nele, tu agora vais viver para... Bom, agora onde é que podemos exilar as pessoas? Só se for nas selvagens, não sei se há uma barraca para exilar alguém, não é? Hoje não, isso seria impossível numa sociedade como a nossa. Por exemplo, eu estava na Suécia, estive 4 anos na Suécia, não podia voltar a Portugal, tinha sido desertor do exército, mas a minha esposa, ela não tinha desertado, não era militar, tínhamos casado 3 meses antes de eu desertar. Um ano depois ela disse, o meu passaporte está a caducar, eu vou a Portugal, aproveito para ver a família, renovo o passaporte, porque eles não podem fazer nada. Estava enganada. Chegou cá, tirou o passaporte, renovaram o passaporte, ao fim do mês, meteu-se no comboio, chegou à fronteira de Marvão, em Beirã, mandaram-na sair do comboio, ficou lá e recambiaram-na para Lisboa. Depois teve que sair em clandestinamente, apesar de ter o passaporte legal. Só depois de 25 de abril é que soubemos que havia uma ordem de serviço da PIDE a dizer impedida de sair do país a cidadã fulana tal. Impedida. As pessoas eram impedidas de sair do país, ou impedidas de entrar, também havia casos de pessoas que eram impedidas. E tudo isto era feito. Não houve abrigo de nenhuma lei. Não havia nenhuma lei. Quer dizer, as pessoas podiam dizer, existia uma lei que dizia que todas as pessoas de olhos azuis estão impedidas de entrar no país. Pronto, é uma lei estúpida, mas é. Mas não, mas era discricionário. O regime fascista era discricionário. Não pode. Não, esta casada com um desertor, não. Impedida de sair do país. Outra coisa, queria só referir o que disse o Roberto. Uma grande diferença que nós devemos ter presente é a maneira como nós chegamos à democracia. Devemos ter presente porque isso é muito atual. Portugal é um caso único na história moderna da Europa. Não há por aí mais caso nenhum de alguém que tenha chegado à democracia através de uma revolução. Só Portugal. No século XX, só houve Portugal. E vejam a diferença que há entre Portugal e a Espanha. E vejam a diferença que há entre Portugal e o Brasil. Bem, como disse o Roberto, chegar, quer dizer, romper com o regime opressivo, ditatorial, através de uma revolução que traz as pessoas para a rua. Porque a nossa revolução trouxe as pessoas para a rua. A revolução foi militar, foi um golpe militar. Os militares se organizaram-se, eu conheço, eu sou dessa geração. Essas pessoas que fizeram o 25 de Abril, eu dei com elas na Academia Militar. E não julguem que eram alguns tipos de marxistas, leninistas, não eram nada. Conheço o Vasco Lourenço, o Sousa Castro, Costa Neves, todos esses, Salgueiro Maia, conheci-os pessoalmente. Eu sim, eu seria, mas eu seria um caso muito raro. Eu e mais uma meia dúzia, haveria alguns, sei lá, o Miguel Antunes e outros que no meio disso tudo tinham conhecimentos políticos e liam os clássicos do marxismo e queriam a revolução. Mas claro, a grande maioria que fez a revolução em Portugal eram capitães jovens que estavam fartos da guerra por lá. E estavam fartos de não poder falar, não ter liberdade, não poder ver um filme, não poder ler um jornal por outro. É isso a Revolução Portuguesa. E essa Revolução Portuguesa deixou
deixou marcas muito profundas na nossa sociedade. Apesar de já se ter ido muita coisa que foi conquistada durante os primeiros anos da Revolução, mas as revoluções são assim, não é? Mas reparem, em Espanha, todo o aparelho, hoje nós podemos passear em Espanha e ainda encontramos praças e ruas com o nome do Franco, do general Franco. Foi um assassino, os crimes cometidos em Espanha durante a Guerra Civil Espanhola são gravíssimos. Portanto, o facto de ter, quando se fala do Estado Novo e da ditadura militar no Brasil, essa diferença eu acho que é destacar. E eu também acho que é muito interessante nesse sentido pensar que no Brasil não se passaram logo para eleições diretas, primeiro foram eleições indiretas, o que levou a todo um outro movimento das diretas já. Isso também mostra claramente uma democracia embrionária, não é uma democracia plena. E também uma herança clara da ditadura militar, é uma coisa que existe até hoje, que é o Tribunal Militar, que significa que os militares só são julgados em tribunal militar, não são julgados em tribunal civil, portanto, há aí claramente um privilégio que é a herança desse período. E não há uma quebra total, então, desse período de ditadura para um período de ditadura plena, para um período de democracia plena, e o governo atual do Brasil, na realidade, mostra muito isso. Não há sequer, parece, uma mudança de pensamento tão viva nas pessoas, porque o presidente foi de facto eleito por sufrágio. Eu tinha uma pergunta a fazer, porque ambos os testemunhos falaram um pouco sobre a forma como havia uma certa censura muito forte nas artes e na cultura, mas de facto é nas artes que também está refletido o efeito da política numa sociedade e portanto, muitas vezes as revoluções fazem sentido também um pouco pela cultura que se vive no país. No texto introdutório que nos deram, falaram de um filme e 2 músicas, e eu acho que a música é bastante importante para ambas as mudanças dos sistemas políticos, tanto no português como no brasileiro. No caso era o Chico Buarque e o Zé Afonso, que são 2 dos artistas mais marcantes para a Revolução dos Cravos e para o fim da ditadura militar no Brasil. E, portanto, a minha pergunta é como é que acham que a música e as artes influenciaram o fim destes regimes em ambos os países e a maneira como afetaram a população. Eu, por acaso, não referi a música. A música é fundamental na maneira como a nossa geração reagiu. Eu falo, há aqui 2 questões que é preciso distinguir. A minha experiência é uma experiência universitária. E Portugal estava muito... Portugal era um país capilês, era um país rural, era um país muito rural, muitos soldados. A guerra colonial tem essa vantagem, entre aspas, quer dizer, as pessoas são obrigadas a ir para a tropa. Na tropa aprendiam a ler. Alguns calçaram botas pelo primeiro ano. Alguns não sabiam de que lado é que era a mão esquerda e a mão direita. As pessoas vinham completamente lá do meio dos montes, onde nunca tinham ido à escola, nunca tinham tido nada, não sabiam nada, nem sequer falar como se falava nas cidades, não é? Portanto, a guerra colonial representa uma mobilização geral. Toda a gente vai à tropa, toda a gente. Até mesmo os coxos iam à tropa. Poucos os safavam. Havia corrupção, alguns pagavam aos médicos para os safarem de ir à tropa. Portanto, a questão, a maneira como é que toda esta gente, milhares e milhares e milhares de pessoas passam, você repara, Portugal chegou a ter em permanência 150 mil soldados. Hoje fala-se muito de guerras, não é? Todos os dias fala de guerra, se não é a Ucrânia, sempre foi assim. Antes era o Vietnã e eram outras guerras, agora é a Ucrânia e é o Iraque e é o Afeganistão. Mas já viram o que é ter 150 mil homens em armas em Angola, Guiné e Moçambique. A não falar já de Timor ou Macau, que também tinha alguns soldados. Para ter lá 150 mil soldados que estariam lá
normalmente cerca de 2 anos, era preciso ter aqui outros 150 mil preparados para ir substituir aquilo. Portanto, era um roulement permanente. Durante 14 anos de guerra, toda a juventude, toda a minha juventude, tenho 78 anos, toda a minha juventude passou pela tropa. Bem ou a mal. Os que não passaram, que foram muitos, foram a partir do início dos anos 60, os filhos dos imigrantes. Os imigrantes, como vocês sabem, há uma grande, um salto enorme na imigração, que sempre existiu em Portugal, e continua a existir, a partir do início dos anos 60. E tem a ver também com a guerra colonial. As pessoas vão para viver melhor, vão para a França e para a Alemanha, essencialmente, e vão também para não ir à guerra. Pessoas com 16, 17, 18 anos iam para a França ou para o Brasil, eu conheço algumas pessoalmente, iam para a França, para o Brasil, para a Alemanha, antes de serem chamados para a tropa. E lá ficavam. E muitos só voltaram depois do 25 de Abril. Portanto, ficaram refratários ou compelidos. Portanto, toda esta gente que não vai para a imigração passa pela tropa. Não foram todos às colónias, mas passaram pela tropa cá. Portanto, o que eu ia dizer é que há esta juventude vinda das aldeias e depois há a juventude universitária. Há um grande crescimento da população universitária no início dos anos 60, como aliás há um grande crescimento até económico nos anos 60, principalmente a partir de 65. E a juventude universitária é muito rebelde. Mesmo antes de 68, o maio de 68, que se fala muito do maio de 68 em França, mas em 1968 há movimentos estudantis de revolta, de contestação em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos da América, até é onde é mais forte, não se fala muito, mas em França é o mais conhecido, está aqui perto de nós havíamos para a rádio. Eu lembro-me de ouvir na rádio relatos em direto das barricadas no Boulevard Saint-Michel em Paris. Esta juventude universitária, principalmente lisboeta, em princípio, logo em 1962, é muito contestatária. Vem para a rua, faz manifestações, foge da polícia, manda pedras à polícia e são presos. São expulsos da universidade. Era uma das coisas que eles faziam. O tipo era preso só porque estava numa manifestação, tinha se calhar mandado uma pedrada a um polícia, mesmo que não lhe tivesse acertado, ia para a prisão e depois havia um processo disciplinar e depois ficava impedido de estudar, impedido de se matricular na universidade durante 1, 2 anos, 6 meses. Há muitos casos desses. Está tudo nos arquivos da PID, que são fantásticos. Tem lá tudo. Os documentos existem. Portanto, a juventude portuguesa era muito contestatária. E a base dessa contestação estava muito na música. José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, José Mário Branco, aqueles nomes que nós já conhecemos e que a maior parte deles já faleceram, ainda há um ou outro vivo. Sérgio Rodrigues, claro, é da minha idade. Exigiam-se às universidades cantar. E nós fazíamos dentro das universidades, se calhar aqui no Liceu também, porque a partir de certa altura há um movimento social, há um movimento liceal, há um movimento dos estudantes liceais muito forte também, a partir aí creio que dos anos 70, já início dos anos 70, eles iam às universidades, o Instituto Superior Técnico era, digamos, o local focal da contestação universitária, porque tinha uma boa associação de estudantes, tinha boas instalações e era ali que se faziam autênticos comícios, porque ali era como se fosse uma região libertada, não é? Quer dizer, dentro da ditadura, ali a polícia raramente se lá metia. Não quer dizer que não houvesse PIDs metidos lá e chegou a haver conflitos até com PIDs metidos lá, até houve a morte de um estudante do Ribeiro de Santos, na Faculdade de Economia, já não estava cá, creio que foi em 72. Em 72.
Portanto, a contestação através da música é fantástica. Eu lembro-me bem de tudo isto, porque estava lá, não é? E o Zeca Afonso representou sempre um papel muito... Mas não era só o Zeca Afonso e os outros que cantavam muito bem, que faziam o Adriano, etc., que faziam músicas fantásticas, como a música do Zeca Afonso é fantástica, tem um valor universal. Havia gente que cantava, gente que não era conhecida, mas tocava numa guitarra e cantava os vampiros. Cantar os vampiros era um grito de revolta, era uma bandeira. E aquilo acabava sempre com... Pronto. Eram manifestações públicas, mas não na rua, não é? Porque isso não se podia fazer na rua. Mas mais tarde fez-se, a partir dos anos 60, principalmente depois da chegada do Marcelo Caetano, que é em 68, torna-se um pouco incontrolável. A ditadura não enfraquece, de certo modo a repressão até aumenta, mas torna-se menos controlável. Até principalmente no exército, nós fazíamos, eu era instrutor de soldados, fui instrutor de soldados, de oficiais, de furriés. Nós íamos para o meio dos pinhais fazer exercícios militares à noite, havia instrução noturna, vocês hoje não sabem o que é a tropa, nem vos faz falta nenhuma. E nós, às tantas, juntávamos 200, 300 pessoas a cantar canções do Zeca Afonso. Se vocês ouvirem os vampiros, há uma parte em que diz eles comem tudo e não deixam nada. Quer dizer, cantar isto, 200, 300 pessoas a altos berros, fardados, quer dizer, a subversão estava em todo lado, principalmente no seio militar. E era imparável o 25 de Abril. O 25 de Abril era imparável, mas tinha que ser feito por alguém. E por isso, essas pessoas que fizeram, quer dizer, representaram um ato fantástico de coragem. Porque o regime de Salazar, do Caetano, era muito forte militarmente, tinha muitas polícias, não era só os militares, tinha muitas polícias e não era só aquilo. E os que fizeram 25 de Abril arriscaram a sua cadeira, as suas carreiras e arriscaram a própria vida, porque as coisas podiam ter corrido mal. Felizmente não correram. Mas eu gostava de ouvir mais perguntas dali também. Mas eu não estou a ver. De qualquer maneira, eu gostava de dizer só uma coisa em relação à pergunta da Francisca, que era sobre a importância da música. Eu gostava de falar também um bocadinho sobre a música brasileira, que eu tenho acompanhado bastante. Assim, a música no Brasil das décadas de 60 até 80 é uma componente fortíssima, talvez ainda mais que em Portugal, da resistência à ditadura militar. E ela vem, por um lado, da geração da Bossa Nova, portanto, de cantores como Tom Jobim, mais tarde o Chico Buarque, vem dos grupos tropicalistas, nomeadamente dos grupos baianos, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, etc. Vem também, em boa parte, do novo rock emergente do Brasil, de grupos como os Mutantes, que é um grupo fabuloso já agora, e eu acho, e como os Secos Educados, do Ney Mato Grosso, e depois vem de nomes individuais que são fantásticos. O meu músico brasileiro favorito, que é o Milton Nascimento, que todos eles representam a Elis Regina, a Nara Leão, mas eu queria corporizar tudo. O Brasil, sobretudo a partir do ato 5, não é? Ato Institucional número 5. O ato institucional número 5, as artes passam a ser severamente reprimidas. Esta dura dentro desta dura. E há uma história que é pouco conhecida, eu estava-lhe a contar isto no sábado das filmagens. Há um cantor brasileiro chamado Taiguara Chalar da Silva,
que vocês nem sequer ouviram nunca falar. Bom, a gente começa a ouvir o Taiguara, e o Taiguara parece um cantor romântico de Marco Paulo. Bom, para quem não é apreciador do livro de Marco Paulo, como eu, não é um grande cartão de visita. E o Taiguara era apenas um indivíduo que cantava canções que metia subliminarmente mensagens políticas dentro das canções aparentemente melodramáticas. Ele depois veio aderir ao Partido Comunista Brasileiro e fazer canções de homenagem ao Prestes. O Taiguara Chalar da Silva, que era uruguaio nascido, mas vive sempre no Brasil, há uma determinada altura que tem tantas canções proibidas que já bateu Chico Buarque em número de canções proibidas. E então ele resolve, sai do Brasil, vai viver para a Inglaterra, isto em 1972, 73, e é na altura que a ditadura parece abrandar um bocadinho, o Chico Buarque regressa, o Caetano regressa, e o Taiguara regressa com a promessa de gravar para a EMI Odeon um disco que ele vai fazer com o grupo dos melhores músicos brasileiros. O Wagner Tiso, o Morelão, o Nicolau Ornelas. Esse disco quase ninguém conhece, mas provavelmente eu não vou dizer que é o melhor disco da música popular brasileira, mas anda lá perto. Chamado Imira Taíra Ipi. Conheces? Esse disco é publicado e a primeira canção desse disco chama-se Público e começa, o disco é bastante experimental, e começa por dizer: eles querem lotar o Maracanã e precisam de 1000 apoios. Portanto, é a história de como a ditadura brasileira utilizou o futebol para manipular as pessoas. E depois, a segunda canção, chamada Terra das Palmeiras, ele começa por dizer: sonhada Terra das Palmeiras, ó minha pátria amortalhada, amordaçada. Não há nenhuma canção no Brasil que eu conheça tão diretamente contra a ditadura como essa. Resumindo, esse disco teve uma coisa que não aconteceu mais no disco do Brasil. O Taiguara tinha feito o disco, com aqueles músicos todos, e ia dar um grande concerto, penso que no 1º de maio de 74, ou uma coisa assim, ou por volta. O disco é completamente retirado em todo o Brasil, num movimento enorme, retirado das prateleiras. Ou seja, é o único disco na história do Brasil que foi censurado de alto por baixo. Mais tarde, o Taiguara falaria disso, já depois da democracia, ou da quase democracia que o Brasil veio ter, mas depois queria chamar-vos a atenção para uma canção, já agora. Francisca tocou num dos meus pontos, que é a música, que é a grande canção que vai enganar a ditadura e resistir à ditadura, que é o Apesar de Vocês, claro. Que toda a gente, a não ser a gente estúpidos, que não percebem que aquilo é uma canção política, apesar. E os estúpidos entendem, os estúpidos, estou a falar dos censores, acham que é uma canção de amor, apesar de você abandonou-me e tal, mas não é, aquilo é uma canção política. E eram essas canções que os brasileiros cantavam na rua quando. Aliás, deixem-me dizer-vos uma coisa, não quis intervir, mas os brasileiros têm um grande historial de resistência à ditadura militar, maior do que os portugueses aqui em Portugal. Olha que o Brasil chegou a ter guerrilha. A guerrilha do Araguaia, do partido. E a luta armada foi muito. A luta armada. A guerrilha do Araguaia, que eu conheço pela minha formação maoísta, que era organizada pelo Partido Comunista do Brasil, que era a parte do Partido Comunista que ficou ligada à China e não à União Soviética. Ou seja, que existe até hoje. Que existe hoje até é melhor que o outro. E, portanto, o Brasil também nos dá lições enormes de resistência à ditadura. Como que Portugal também existe, mas dá-nos lições enormes de resistência à ditadura. E provavelmente não mereceu.
com a Carolina, que é a minha aluna brasileira, e falo muito eu brasileiro. Eu só E ela tenho diz-me essa assim, cara oh, professor, não me diga isso que eu não é meu presidente. Não é isso, Carolina, as nossas conversas ao princípio do ano. Mas só vou fazer um adendo no início da música. Também é uma música muito importante, que é o Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré. Sim. Foi uma música que ficou em segundo lugar no Festival da MPB, perdeu para o Sabiá, do Chico, se não me engano. E era uma música que também movimentava as massas, e é uma música que diz algo como caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. E foi... e causou uma revolta entre a juventude revolucionária que essa música tinha perdido, e o Vandré meio que desapareceu depois disso, mas essa música com certeza foi um ponto muito forte também da resistência à ditadura, e é uma música lindíssima e que movimentou, foi assim trilha sonora das manifestações contra a ditadura. Vinícius de Moraes, falamos do nome dele, tal na música brasileira, tem um papel importantíssimo. Vinícius de Moraes veio várias vezes a Portugal e veio a um programa público da televisão portuguesa. Estou a falar do tempo de Salazar e já do Caetano. Eu penso que era já do Caetano. Mas é que encontrei outro dia, eu vou muito aos documentos da Torre do Tombo, que estão online. Muitos documentos estão online. Não estão todos, mas estão muitos. E então, o Vinícius de Moraes teve que apresentar, o programa chamava-se Zip. No fim dos anos 60, penso eu. Então, ele teve que apresentar uma lista de todos os, não era a lista, era os títulos e os poemas inteiros para a censura ler. E houve um ou dois que foram, um membro meu que vai lá nessa documentação, sobre várias coisas, um que é o Operário em Construção, esse foi cortado. E os outros passaram aquelas coisas do Vinícius lá, muita coisa que a censura deixava passar. Mas mesmo em Portugal, a poesia brasileira podia ser censurada. Em relação a essa questão, é uma questão muito importante. Né? Me parece que, assim, tanto em termos de revolução quanto em termos de contra-revolução, a cultura, obviamente, o cancioneiro, tanto em Portugal quanto no Brasil, tem um papel de relevância bastante fundamental nas artes, né? Até pelo seu grau de popularização, se nós pensarmos que a canção chega às massas iletradas também. Né? Isso em Portugal e no Brasil era muito importante. Né? Mas também por uma tradição artística, musical muito forte nos dois países. Então, o cancioneiro, obviamente, move paixões. E o que a Carolina estava mencionando, não sei se vocês têm essa... Acho que uma das primeiras questões para começar a dialogar com essa questão é um pouco fazer a tradução do que era a música para essas gerações e para as novas. A relação das pessoas com pegar um álbum de vinil, um lado A, um lado B, o conceito da capa, a forma como os artistas se apresentavam e o código comum que isso formava no imaginário popular era completamente diferente. Se eu perguntar para vocês gostos musicais, muito provavelmente, acho eu, vai ser difícil encontrar duas pessoas que têm a mesma setlist na cabeça. Isso não era assim nos anos 60 e 70. Era uma espécie de experiência comum muito importante, um código compartilhado. E a resistência à ditadura, do ponto de vista das artes, não era feita só do ponto de vista do cinema político, da canção de protesto, ou mesmo da literatura de resistência. Era muito mais ampla que isso. A poesia que existia nesse cancioneiro, nessa cinematografia, nessa literatura, ia para além do cânone das ditaduras por muitas outras razões. A começar por nos fazer pensar, ou nos fazer sentir. Né? Então, a gente está falando, obviamente, de grandes nomes, que são expoentes. Né? Chico Buarque, Zeca Afonso. E Chico Buarque e Zeca Afonso, vamos combinar aqui entre nós, é uma sorte tremenda que sejam contemporâneos nossos e falem em língua portuguesa. Né? São dos cantautores, quer dizer, o Bob Dylan ganhou um prêmio global, literário,
e Zeca Afonso e Chico Buarque muito facilmente ganhariam também se falassem a língua inglesa. Né? Para dar um pouco a dimensão das coisas. O Chico ganhou o prêmio também. É verdade, mas é um prêmio de língua portuguesa, né? Nesse sentido é um pouco o caminho da língua portuguesa. Mas o que é talvez interessante nós pensarmos é que essas canções expressavam o sentimento, o pensamento, os sonhos, os desejos de milhões de pessoas. Ou seja, conseguiram traduzir uma espécie de grito sufocado e amordaçado de multidões, né, de contingentes populacionais que os ultrapassavam muito. Então, é uma poesia que realmente foi para a ágora pública, né, reclamar uma espécie de missão universal, por assim dizer, né, do fim da tirania e do despotismo. Mas, por outro lado, foram além disso. Né? Ou seja, o apesar de você faz muito sentido no contexto da derrubada da ditadura, mas não é só isso. Né? E a arte também não encerra só um propósito, digamos, estritamente político. Nesse sentido, até ultrapassa, né? O que era a sua intenção ou motivo original. E nos faz pensar e sentir até hoje. Então parece que é uma questão muito interessante, muito importante e talvez para animar as questões aí, como dizia o Fernando, a gente está muito ansioso para ouvi-los, não só do ponto de vista do grupo que fez a arguição, mas o que vocês pensam sobre tudo isso. Não necessariamente sobre os temas que a gente abordou aqui. Deixa-me só referir uma coisa que tem exatamente a ver com a música, com as duas ditaduras. Eu tive a oportunidade de assistir no Cinema Império à Vida e Morte de Severina, com o poema de João Cabral de Melo Neto, e o Chico Buarque vinha no grupo teatral. Porque ele fez a dramaturgia e a canção. Ele fez a dramaturgia e foram expulsos do país. Conhecem? A companhia de teatro foi expulsa do país. Nós assistimos ao espetáculo. Das bancadas começaram no fim um entusiasmo enorme a gritar morte ao fascismo, abaixo do fascismo, e no dia seguinte foram expulsos do país. É a parte que te cabe desse lado de fundo. É difícil estar aqui a ouvir isto e nós não recordar, porque nós apanhámos esta geração. Mas para vocês jovens, eu acho que se calhar depois desta comparação entre duas ditaduras diferentes, distintas, mas com objetivos comuns, não é? Pensar assim, e hoje? Não. Ou seja, porque é que há ditaduras ainda e é assim tão fácil que elas possam aparecer? Não é? Porque isto era uma elite, vamos lá ver. Quem estudava era uma minoria de jovens. A maioria dos jovens ficavam no quarto ano de escolaridade e iam para casa. E, portanto, ou iam trabalhar, que era esse o objetivo. Esta elite era uma elite da cidade, não é? Uma elite cultural, muito reduzida. E também havia, não sei se não disseram, mas havia dois sítios para fugir à tropa. Para fugir à tropa não ir à guerra. Havia dois locais. Eu morava em Alhandra era uma terra de revolução, de luta, mas em Alverca do Ribatejo existem ainda hoje as oficinas gerais de materiais aeronáuticos. E o objetivo daqueles que não iam para a França era poder se inscrever nas oficinas gerais de material aeronáutico, e havia também a fábrica de braço de prata de armamento. E os jovens conseguiam entrar lá, faziam 6 meses de recruta e não iam à guerra do ultramar. Que era assim. O meu pai era militar, eu estive na Guiné quando era miúdo, e portanto, quando o Spínola era o governador da Guiné, e portanto, também senti todas estas questões. Não foi fácil esta questão. Por exemplo, o Camões marca aqui uma história grande. Portanto, Marcelo Caetano é aluno de Camões. Álvaro Cunhal é aluno de Camões. E, portanto, há aqui um conjunto de... Mas não pensem que isto teria acontecido o 25 de Abril. Em 16 de março, 15 dias antes do 25 de Abril, houve um primeiro atentado, ou seja, uma primeira revolta. Sai de Caldas um conjunto de militares que foram enganados e, de certa forma, outros não responderam. Portanto, isto foi difícil, porque às vezes as ditaduras continuam sem se perceber. Marcelo Caetano era liberal, mas a verdade é que muitos escritores tinham que ter um longo
a escrever e ensinar com outro nome. Houve professoras do Camões que foram proibidas de lecionar. Aqui, portanto, Maria Letícia, mulher de Mário Diniz, enquanto Mário Diniz acabou por não poder lecionar no superior, mas continuou aqui a lecionar. Mas elas eram proibidas de lecionar. Foram claramente, nesse contexto, havia uma pressão muito, e as mulheres eram muito, não era só porque as mulheres tinham que ter uma autorização para sair do país, por seu marido, ou então, aliás, Isabel Sena, a filha de Jorge Sena, passou por aqui há uns tempos, também fez uma fuga, veio dos Estados Unidos, porque Jorge Sena foi. Portanto, Portugal, os intelectuais, um conjunto, foram os mais sacrificados. Mas a questão hoje é porque é que nós embalamos, não é? E porque é que eventualmente aparece outra vez, e como é que é possível? Na China, o que é que a China está a fazer? Canções é que estão a cantar para que eventualmente a ditadura chinesa deixe de exercer. Mas quem diz isto diz em países se calhar mais perto de nós. O que é que faz? Porque não era fácil, ou seja, havia outros cantores, não é? Havia um conjunto. Hoje, a gente olha para a televisão, havia um canal de televisão nessa altura. E provavelmente também o Festival da Canção foi preciso aí dos Santos, um conjunto de outros a escrever coisas, a enganar de certa forma, que não têm o peso que teve o Zeca Afonso, mas a Dourada e um conjunto. Mas porque chegavam a mais gente. Ou seja, hoje as redes sociais chegam a todo ao lado. Nessa altura havia uma rádio ou duas rádios que alguns tinham e a televisão. Mas de uma forma diferente. Eu sei, e as Esta redes... lógica dos pequenos grupos. Não, e sobretudo foca-nos apenas. Eu posso só estar a assistir a um grupo e só ouvir uma conversa e não querer ouvir outras conversas. Mas pronto, mas isto para dizer que foi bom, mas o que é hoje é importante perceber é como é que nós devemos salvaguardar este ressurgimento porque a conversa é muito igual e isto é cíclico. E, portanto, espero que a vossa mensagem seja no sentido de como é que nós podemos eventualmente cortar aqui esta ladainha que depois nos leva que alguém vai governar e toma conta de nós e toma conta disto. E, portanto, não sei se os russos já invadiram a Ucrânia, entretanto, mas a verdade é pensar o que é que está a acontecer lá é um sinal de que os tempos não estão bem, não é? E isso é o que eu gostava. E agora há também a universidade onde tem debate, porque há uma classe claramente desfavorecida que tem dificuldades a chegar à universidade. E, portanto, esta situação não muda muito, nem de 40 e tal anos. É evidente, hoje, Portugal consegue ter muito mais alunos nas universidades, o Erasmus, um conjunto de atividades faz nós conhecermos outros, mas há uma classe que a gente continua. É evidente que eles dizem que a escola é um elevador social, mas essa escola é um elevador social, mas é um elevador com uma cabine muito pequena. Ou seja, os mesmos estão lá, os mesmos estão no mesmo, chegam a determinado ponto de evolução. E é nisso que espero que os próximos jovens, a próxima geração, possa cortar com esta tradição. Portugal não tem as castas indianas, não é? Como há na comunidade indiana, mas tem uma casta. E essa casta tende-se a reproduzir sempre. Não é? E isso, acho que, por isso, a universidade tem de ser mais ativa, porque se calhar a universidade era mais ativa nesse tempo do que hoje é, e os jovens hoje estão mais... Pronto, a coisa está a correr melhor. Pronto, mas não sei se está. Não é? Eu gostei imenso, foi assim um bocado caótico, mas é como eu gosto, não é? Eles sabem todos que eu gosto de tudo. Assim, queria só agradecer a todos, agradecer muito ao senhor ter estado aqui e agradecer a presença de todos. E queria dizer que amanhã às 8h15, e se vocês puderem ou quiserem aparecer, nós vamos debater igualitarismo e anarquismo. Se alguém quiser aparecer às 8h15, vocês não fazem parte desse grupo, podem aparecer, está bem? São sempre bem-vindos. Muito obrigado a todos e até amanhã.